Amém. Boa noite a todos aí. Se vocês quiserem mostrar a carinha ali, só para a gente ver quem está chegando. É bom, né? Tá ali Denise, Nilba, Dalila, Tereza, Jaqueline, Sandra, Ingrid Zezé, Nicole. Tanta Boa carinha. noite, pastor. Boa noite. irmão. Tanta carinha bonita, todo mundo escondendo aí. Boa noite. Tudo disfarçando, né? O pessoal não gosta de mostrar beleza sem cachê, né? Felipe também. É que não deu tempo de passar o perfume. Então. Mas vamos lá então, vamos dar início. A gente, quer dizer, esse curso começou na aula 68, né? E a gente está indo agora para a aula 76, né? Na página 41. Tá? Vamos tentar e trabalhar para concluir hoje as aulas 76, 77 e 78, que dizem respeito às profecias de Daniel. Tá? Tem algumas coisas que eu vou passar mais rápido, mas vai ficar aí a apostila para quem quiser ler, né? E a gente dá sequência naquilo que é mais importante tal, desse tema, né? Muito gostoso, muito abençoado. As 70 semanas de Daniel, elas nos trazem algumas informações sobre o período da tribulação que são muito importantes, né? Então aqui que a gente vê que esse período dura 7 anos, depois essa informação se complementa com várias outras, né? Para que dá uma clareada maior no assunto, mas ele é um período que dura 7 anos, nós vamos estar vendo aqui, né? Ele é dividido basicamente em 2 tempos. Os primeiros 3 anos e meio, que alguns chamam de princípio das dores, outros não necessariamente identificam assim, e um segundo período que é chamado de a grande tribulação, que também são 3 anos e meio. Né? A grande tribulação, como nunca houve nem jamais haverá novamente neste planeta, né? No planeta Terra. Nunca houve antes, desde que existem as nações, né? O dilúvio foi algo também devastador e acabou com a vida no planeta, exceto quem estava na arca. Então, a gente vai primeiro falar um pouquinho sobre o contexto em que Daniel recebeu essas palavras, né? Até para entender dentro do contexto, se ficar mais fácil entender a profecia e tudo aquilo que ela diz respeito e o que Daniel estava buscando, né, esse tempo todo com essas perguntas, e por que Deus estava revelando essas coisas. Tá? Então, Daniel viveu num tempo, ele era jovem, quando Israel, né, o reino estava dividido, e tinha o reino de Judá, que ainda não estava sob o domínio do Império da Babilônia, ou do reino da Babilônia. Você vai ver muitas vezes a Bíblia falando de nação e de reino, tá? São coisas diferentes. Jesus destaca essa diferença em algum momento, quando ele fala dos finais dos tempos, ele fala: se levantará nação contra nação e reino contra reino. Tá? Então, reino é mais do que uma nação, é um conjunto de nações. Tá? Então, haverá guerras entre blocos de nações, né, nesse final dos tempos. A gente vai ver um pouquinho aonde que isso fica mais claro, o que é um reino, o que é uma nação. Tá? Então Daniel era novinho, um pouco, talvez final de adolescência, era bem jovem, uma pessoa brilhante, tá? Um nobre no povo de Judá, né? E Jeremias estava anunciando o pecado. Chamou o povo ao arrependimento várias vezes, o profeta Jeremias. E Jeremias, aqui na página 41, eu trouxe o texto de Jeremias, capítulo 25, verso 11, em que ele diz assim: toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e estas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então Jeremias estabelece uma data ou um tempo de duração. Ele foi avisando, profetizando: olha, acabou o tempo de chamar o arrependimento, agora vem o juízo. E o juízo,
era exatamente esse. Tá? Explicando um pouquinho sobre este juízo, em 2 Crônicas, capítulo 36, aí no final da página 41 da apostila, em azul, o Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os de seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes, que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. Tá? Então perceba aqui, ele está marcando pontos nessa informação. Israel foi dominado pelo Império Babilônico, né? No caso aqui estamos falando de Judá, porque Israel já havia sido. Então Judá foi invadido, dominado pelo Império Babilônico, né? E isso durou cerca de 70 anos. E isso terminou quando o Império Persa, ou Medo-Persa, superou, ou suplantou, ou derrotou o Império Babilônico, né? E assumiu o domínio sobre todas as coisas. Isso a Bíblia fala bastante sobre esse império também, que sucedeu, né, o Império Babilônico. Tá? Eles vão aparecer aqui nas profecias de Daniel, antes que o Império Medo-Persa acontecesse, superando, né, ou dominando a Babilônia. Tá? Então, ele segue o texto no verso 20. Nabucodonosor levou para o exílio da Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos. Descansou durante todo o tempo da sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor, anunciada por Jeremias. Veja, Jeremias, você pode ir para a página 43, 42 tem um quadro aí para você se divertir aí quando quiser, tá? Vai precisar de uma lupa para enxergar ele direito, né? Ampliar a visão, mas é um quadro muito legal. Mas deixa aí a sua apostila na página 43, veja, uma sucinta menção ou descrição deste exílio na Babilônia. A Bíblia menciona que o povo estava adorando outros deuses, não serviam mais o Senhor, a desobediência era extrema, a maldade dos líderes e de todos aqueles que, vamos dizer, religiosamente ou como rei, toda a direção da nação estava em pecado, não tinha nada a ver com Deus, a coisa era terrível. Né? Tem um texto que chega a falar que o povo não julgava ou não ajudava as minorias desfavorecidas, os menores abandonados, as viúvas, os órfãos, né? Então não lutava por essas causas, não tinha trabalho social para os necessitados, era um abandono completo da nação. Mas o juízo foi estabelecido em cima de um critério específico, que foi qual? Os sábados. Existia em Israel, ou existe em Israel, o ano do jubileu, uma lei de Moisés. Estabeleceu o ano do jubileu, que a cada 49 anos, no 50º ano, deveria ser o ano do jubileu, onde não se planta, não se trabalha, não se ceifa, né, não se colhe nada, e vai se alimentar do que a terra der por si mesma. Mas você não pode fazer uma colheita, você vai lá, tira e come. Vai lá, tira e come. Né? E se alguém perdeu a sua terra, ou o filho de alguém se tornou servo de outro por causa de uma dívida ou coisas assim, nesse ano do jubileu tudo se perdoava e voltava à estaca inicial.
Então, alguém perdeu uma terra, você devolvia a terra para aquela família que perdeu a terra. Se alguém ficou servo do outro para pagar a dívida, você devolvia os filhos dessa pessoa para os seus pais, para que eles pudessem servir na terra do pai, e não existia, tinha que haver um perdão de todas as dívidas. Esse era o ano do jubileu, né, que era a cada 50 anos. E Israel não estava cumprindo isso. E não cumpriu por alguns séculos. Então, essa dívida foi se acumulando. E Deus, então, determinou, fez as contas, olha, vocês estão me devendo 70 anos jubileus. Essa é a dívida de sábados que vocês têm comigo, tá? Só para dar uma ilustração, sábado, tá? Não é a sétima-feira, né? Que a gente tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. A palavra original é Shabat, que quer dizer descanso, tá? Não é sétimo dia, é descanso, não é a sétima-feira, né? É o descanso. Então, o ano do jubileu era um Shabat, era como se fosse um sábado de 50 anos, né? Era um ano Shabat, tá? E não era o que a gente chama de sábado no nosso calendário, né, semanal, tá? Então, Deus cobra isso, e isso começa a aparecer, vamos ler aqui rapidamente em Levítico, na página 43 da apostila, Levítico 25, verso 8, contém 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Isso daqui é importante se acostumar com essa linguagem, era muito comum em Israel. Semanas não necessariamente são de dias. Semanas podem ser de períodos de tempo, podem ser de anos, tá? Então, nesse caso aqui, nós estamos falando em semanas de anos. Contém 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Ou seja, são 49 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, era o dia da festa da expiação, é a última festa. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra e todos os seus moradores. Festa da expiação, celebrada no 50º ano, tá? Era celebrada anualmente, mas essa daqui é uma celebração dela no 50º ano, no ano de jubileu. Quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Quem está devendo é restituído à família, a terra que foi perdida por dívidas, por negócio, ela volta para a família original, tá? E a vida segue o seu curso. É um ano de perdão, é um ano de restituição das coisas que foram perdidas, tá? O 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem, não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu e lhe será santo. Comam apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Levítico 26, no verso 33, a gente vai ler qual era a penalidade ou o juízo dentro da lei de Moisés, caso o ano do jubileu não fosse cumprido. Existia essa pena dentro da lei de Moisés, tá? Ela não foi imediata, Deus esperou se acumularem 70 anos jubileus para executar a pena contra a nação de Israel, né? Contra o seu próprio povo. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada e suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos, enquanto estiver desolada, enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos. E a terra descansará e desfrutará dos seus sábados. Ok? Essa era a pena para
o não cumprimento dos anos do jubileu. Então, o juízo sobre Judá, sobre Jerusalém, veio decretado em cima do quê? Em cima do não cumprimento do ano do jubileu e a execução da pena ou da punição que a própria lei de Moisés estabeleceu originalmente. Tá? Então isso fica claro aqui quando a gente leu em 2 Crônicas, né, na página 41, no finalzinho, a última linha da página, né, quando ele diz assim: a terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante o tempo da sua desolação, que foi anunciada, né, a pena, como é que ela funcionaria, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias, que nós acabamos de ler também no início da aula, no meio da página 41. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, tá? E essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Ok? Então, foi dentro desse cenário que aquele povo foi dominado pela Babilônia, tá? Quer dizer, o decreto de juízo foi em cima dos sábados não cumpridos, tá? Mas o pecado da nação foi denunciado por Jeremias em todos os sentidos desta nação. Uma nação adúltera, uma nação adorando outros deuses, uma nação com pecados sociais gravíssimos, né? Uma nação com uma liderança totalmente corrompida e um povo que buscava muito mais Belzebu do que, né, e outros deuses do que propriamente o Senhor. Tá bom? Então, na página 44, está escrito, né, só uma coisa importante sobre o sábado. Tá? Eu citei o texto, o capítulo de Hebreus 4, né, onde fica claro que nós não precisamos guardar o sábado, porque o sábado quer dizer Shabat, é um ano de descanso. Esse capítulo de Hebreu fala claramente sobre isso. Jesus também explicou sobre o sábado, né? Então, o sábado é entrar no Shabat, é entrar no descanso de Deus. Não é descansar no sábado, é entrar no descanso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tá? A palavra de Deus tem outras passagens no Novo Testamento dizendo que o Antigo Testamento ele é sombra, ele é figura de verdades que haveriam de vir. E que Jesus e a manifestação do perdão, da restauração, o novo nascimento, o batismo no Espírito, essa é a verdadeira, é o verdadeiro sentido daquilo que foi figuramente transmitido para eles. Ok? Então, só esse adendo aqui em relação ao sábado. Tá bom? Uma informação então importante. Daniel era novinho, estava inserido no meio desse negócio todo, né? Ele foi levado cativo para a Babilônia, né? E começou a crescer dentro da Babilônia. A Babilônia tinha um rei, um imperador, chamado Nabucodonosor. Era um homem assim, pesado, extremamente soberbo, duro, né? Um guerreiro, um matador, né? E um conquistador. E esse homem cresceu muito e ele estava extremamente soberbo com tudo aquilo que ele tinha se tornado. Em algum momento, ele tem vários encontros aí com Daniel e com os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Os três amigos de Daniel que receberam estes nomes, né? Babilônicos, né? E esses três, juntamente com Daniel, tinham um testemunho tremendo de Deus. E Nabucodonosor se impressionou muito com eles por diversas vezes, em diversas situações. Mas Nabucodonosor teve uma coisa assim estranhíssima, em que ele simplesmente, ele em algum momento, está lá no final da página 44, eu não vou ler o texto todo, mas a Bíblia diz que ele se tornou como um animal.
e permaneceu desta forma durante 7 anos. Ele perdeu o reino, perdeu tudo, foi morar no mato. Pelo orvalho, a exposição ao orvalho, tudo começou a crescer o pelo engrossou, né? As suas unhas cresceram e ele começou a agir irracionalmente como um animal e viveu no meio dos animais. Até um dia que o sem noção despertou e teve esse encontro com Deus, né? E ele começa a dizer aqui no verso 36, lá no final da página 44, eu vou ler só esse texto, a apostila depois é importante vocês lerem tudo. Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e glorifico, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Tá? Então isso daí é uma palavra fortíssima. A conversão desse homem foi um negócio extraordinário. E ele começa a adorar a Deus e decreta que a adoração ao Senhor está totalmente liberada na Babilônia e deve ser seguida, né, inclusive pelo povo. Tá? Então isso está em Daniel, capítulo 4, a partir do verso 28. Tá? Antes disso, o que acontece? Está aqui no meio da página 45. O que aconteceu em algum momento? Nabucodonosor tem um sonho muito estranho, né? E ele vê uma estátua e tem detalhes da estátua aqui que a gente vai ver, né? E num lugar estranho, um ambiente estranho, ele não estava entendendo nada daquele sonho, mas ele ficou aterrorizado com o sonho. E ele chegou para os magos e os sábios da Babilônia, tá? Que eram os sábios e magos babilônicos agregados com os sábios e magos de todos os povos que eles foram conquistando. Ele ia agregando. Ele não colocava diferente de Roma, assim colocava tudo debaixo de Roma e tal, né? Ele era um tipo de governo que ele, interessante isso daqui, traz para perto. Roma também tinha algumas coisas assim, mas era diferente. Então ele colocava os homens mais sábios ali dentro do palácio para estarem com ele e ajudarem o reino, né? E ele pega todos esses magos, chama eles, os sábios, né? E fala assim, olha, eu tive um sonho e eu quero que vocês me revelem um sonho. Está no texto aqui, né, que você pode ler depois, capítulo 2 de Daniel, dos versos 1 a 13. Quando você for estudar, você tem a oportunidade de ler em mais detalhes isso daqui, página 45 da apostila. Muito bem. Quem me disser qual foi o sonho e me revelar o sonho, o que ele quer dizer, vai ganhar um cargo altíssimo aqui no meu reino, vai ser honrado, vai ser glorificado aqui, vai ser alguém de muito poder. Se ninguém me trouxer a informação do sonho, a revelação do sonho, eu vou matar todos vocês. Cara, gente boa, né? Pegava todos os magos, eles mais sábios, deu um tique-tique nervoso nele lá. Se revelar, vai ser quase um rei aqui comigo. Se não revelar, eu mato todo mundo. E os magos ficaram apavorados. Eles falaram, nossa e tal, mas nos conta o sonho. E ele falou, não vou contar sonho nenhum. Se vocês têm revelação, que falem qual foi o sonho. Se eu contar o sonho, vocês vão ficar inventando interpretação, né, que é o que acontece aí nas profetadas, né? E vão ficar inventando a interpretação aqui e eu não vou saber se é verdade ou se não é. Bom, passou um tempo, ninguém revelou o sonho, ninguém soube qual era o sonho, ele não contou o sonho para ninguém e ele baixou a ordem lá, mata todos os sábios. E aí, na hora de executar, eles foram lá pegar Daniel e os amigos de Daniel para matar também, porque eles estavam no rol dos sábios. E Daniel não sabia dessa história e o executor chegou e contou para Daniel. Aí Daniel falou assim, não,
dá uma oportunidade para mim, eu estou sabendo agora disso, eu vou orar a Deus e vou pedir que Deus me revele o sonho. E ele faz essa oração, Nabucodonosor concorda com a espera, ele faz essa oração, e Daniel vai lá e, depois de um certo tempo, curto espaço de tempo, ele diz, Deus já falou comigo, né? E eu vou te contar qual foi o sonho e vou revelar o que ele quer dizer. Beleza. Daniel é levado à presença dos sábios, os sábios estão lá, ufa, será que nossa vida, né, foi salva aqui por esse homem? E ele vai lá e conta, você pode ir para a página 46, Daniel capítulo 2, ali quase no meio da página. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse, encontrei um homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, você é capaz de contar-me o que viu no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Existe um Deus nos céus que revela mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Então ele começa a revelação. Ele diz assim, Nabucodonosor, Deus te mostrou o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens. Mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro, em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Bom, Daniel segue no verso 36, dizendo assim, foi esse o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. Tá? Está chamando ele de rei de um reino e não de uma nação. Né? Tu és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante sobre todos. Tu és a cabeça de ouro. Então começa a revelação. Tá? Então entenda, tudo aquilo que a gente vai falar aqui, deste sonho de Nabucodonosor, que foi revelado por este judeu chamado Daniel, tá? Entenda, Nabucodonosor foi um rei que Deus levantou entre as nações. E Daniel é quem podia revelar. Por quê? Porque a quem Deus entregou a palavra, os oráculos, a revelação de Deus, foi ao povo judeu. Então, para revelar o sonho, Deus tinha que trazer um judeu. Então, o sonho foi revelado por Daniel seguindo critérios e padrões que Deus estabelece.
Ok? Isso quer dizer o sentido: Deus vela ou zela pela sua palavra para a fazer cumprir. Deus se submete somente a uma coisa: a tua palavra. O que ele fala, ele cumpre. Então ele se submete. Aquele que não precisa se submeter a nada nem a ninguém. Ele se submete àquilo que ele mesmo diz. Esse é um critério de Deus para entender a Bíblia. E para entender a escatologia, a gente precisa entender esse critério de Deus. Coisas que ele define, ele se submete a ela. Regras e padrões que ele estabelece na terra, ele se submete a ela. Tá? Então vamos lá. Ele já começou a dizer, então, quem é a cabeça de ouro? É você. É Nabucodonosor. É este primeiro reino. Tá? Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Então ele está começando a dizer o quê? Que essa estátua era a representação de reinos que iriam se suceder. A cabeça é o reino mais presente. E na medida que vai descendo, você vai avançando para o futuro. Tá? Quanto mais desce, mais para o futuro você vai. Até os pés, que é o último reino. Tá bom? Então, o segundo reino virá depois de ti. Tá claro que é temporal. Nós não estamos interpretando nada, o sonho está interpretado aqui. A visão é a interpretação que Deus deu para Daniel e Daniel está dando para Nabucodonosor, está revelado aqui para nós. Surgirá um outro reino inferior ao teu. E aí a gente começa a ver a história e a própria Bíblia. Né? Qual foi o império seguinte ao Império Babilônico? Foi o Império Persa, ou Império Medo-Persa, tá? Que veio imediatamente. Foi esse o Império Persa que destruiu, né, o Império Babilônico e assumiu o império. A gente vai ver daqui para frente quanto tempo durou cada império desses. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Então é o terceiro império. O império que foi imediatamente posterior ao Império Persa foi o chamado Império Grego. Vocês devem se lembrar do seu maior imperador. Quem foi? Chamado também de O Grande. Qual era o primeiro nome do imperador do Império Grego? Alexandre o Grande. Né? Eu vi alguns sussurrando ali sem som para falar. Né? Alexandre o Grande. Então foi o Império Grego, foi o terceiro império após. Um detalhe, essa profecia, Daniel viveu num tempo mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Então essa profecia, com mais de 2.000 anos e pouco que nós vivemos, elas têm em torno de 2.500 anos atrás. Foi dada essa profecia. Tá? E antes desses dois impérios, o planeta teve mais dois impérios, que a Bíblia cita bastante sobre um deles, que é o Império Egípcio, né? E depois dele, o Império Assírio, né? Que também foi um império tremendo e fortíssimo. Mas aqui ela começa a citar a partir desta data, 500 anos antes de Cristo, um império babilônico. Após ele, o Império Medo-Persa, o Império de Prata, Babilônio, a cabeça de ouro, né? O tronco de prata, o Império Medo-Persa. A seguir, o de bronze, o Império que pega os quadris, assim, tudo está o Império Grego. Abaixo dele, as pernas, o Império de Ferro. Qual foi o império que sucedeu ao Império Grego? O Império Romano. Perfeito. Né? Então isso é tudo que está na história. São coisas que a história nos informa e a gente acaba pegando um pouco na Bíblia. Por que que todo mundo falava grego? Por que que os originais estão em grego? Por que que a maioria da população mundial fala inglês? Porque o povo mais dominante, mas não constitui um império, uma dominação plena do planeta, né? Um povo mais forte economicamente foram os americanos. Então o inglês começou a ser falado por muita gente. Naquele tempo o Império Grego, ele dominou tudo. Então praticamente todo mundo sabia falar grego.
com aquele alfabeto que é diferente do nosso, né? As letras são outras, né? Todo mundo falava grego. Era uma coisa muito forte, muito impressionante, né? E por isso que o Novo Testamento está todo escrito em grego, né? Os originais estão em grego, basicamente em grego. Mas quando Jesus veio, foi dentro do Império Romano, tá? De uma dominação romana. Então Deus estava revelando naquela época que viriam esses impérios, tá? Seguindo o texto, como viste, no verso 41, né? Os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isto seria, supostamente, a gente, numa primeira leitura, vai entender que é um quinto reino. Mas ele não informa isso daqui nessa visão, que este é um quinto reino. Então, comece a entender uma coisa. Temporalmente, a estátua, na medida que ela vai da cabeça para os pés, é um avançar, um evoluir do tempo. Quanto mais para baixo do corpo, mais para o futuro ele estava falando, tá? Então chegou nas pernas, as pernas são de ferro, e ele chama esse de quarto reino, forte como o ferro. Quando ele vai falar dos pés, que são de quê? De ferro e de barro, perceba dois detalhes, ele não diz que é um quinto reino, mas como está abaixo, a gente pode entender que é num tempo futuro, porque ele está descendo. Está claro isso para vocês? Ele vai descendo no corpo e avançando no tempo. Então chegou no quarto reino é de ferro. O que seria supostamente um quinto reino é o ferro e o barro, que são os pés. Mas ele não chama isso daí de um quinto reino. Ele apenas descreve, né? Como viste, os pés e os dedos eram de barro, em parte de barro, em parte de ferro. Isto quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda terá um pouco da força do ferro. Embora, um outro detalhe, ele está repetindo, pode virar a página 47 da apostila, seguindo o texto aí de Daniel, tá? Embora ela esteja repetindo o material. Primeiro reino, ouro. Segundo reino, prata. Terceiro reino, bronze. Quarto reino, ferro. E a seguir, ainda ferro. Mas ferro com barro. Tá claro? Ele não jogou um novo material, ele manteve o ferro. Só que vai ser um reino de ferro e de barro. E não chamou ele de quinto reino. E isso tem uma razão, porque ele não é exatamente um quinto reino. Tá? E a gente vai ver a seguir aqui. No verso 42, assim como os dedos eram em parte de ferro, em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. Está descrevendo esse reino. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isto significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Então este último reino, tá? Esse reino dos pés aqui, ele é ferro e barro, ele tem a força do ferro, mas tem a fragilidade do barro. Onde está a fragilidade? Que ele não é decorrente de domínio, ele é decorrente de alianças. Então, quando alguém domina sobre o outro é uma coisa, quando alguém faz um contrato com o outro é outra coisa, o cara pode quebrar o contrato. Então, essas alianças podem ser quebradas. Então, elas não se firmarão. Por quê? Porque não vai se tornar um país só, mas uma aliança entre países diferentes. Então, um reino forte pelo seu grupo, pelo seu agregamento, mas é um reino também fraco, porque a força dele está baseada apenas em alianças. Mas são nações diferentes, com visões diferentes, cabeças diferentes,
em algum momento essas alianças vão ser rompidas, elas não vão durar para sempre, tá? Na época desses reis, então ele está falando de que reis? Esses reis desse tempo do ferro e do barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Então aqui ele está profetizando o seguinte, olha, vai ter um reino que é o babilônico, depois dele vai ter um outro reino, que a gente sabe que é o Medo-Persa, depois dele vai ter um terceiro reino, que foi o Império Grego, de bronze, depois dele vai ter um outro império, um outro reino, que é o Império Romano, tá? Que foi o que mais durou. E esse Império Romano não entra no conflito com a pedra. A pedra vai acontecer com o império de ferro e de barro. Então esse império de ferro, ele vai continuar a sua existência até o final. Ele está aqui nas pernas, tá? Mas ele vai descer até o final, aos pés, que ainda são de ferro e são de barro. Então esse Império Romano permanece. A gente vai ver mais informação sobre isso com várias outras passagens, tá? Mas é uma primeira visão desta passagem. O que seria supostamente o Quinto Império, na realidade, é a extensão do Quarto Império, ainda presente, e que junto num governo, num reino, numa dominação por alianças, ele vai ser o último. E é este o último que vai ser despedaçado pela pedra que desce de uma montanha. Então, voltando ao texto aqui, no verso 44, na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Então, quando houver este reino, a época desses reis, do império de ferro e de barro, nesse momento, Deus dos céus vai estabelecer um novo reino. Que reino é esse? É o reino do Senhor Jesus, que vai reinar e governar sobre esta terra. Para quem pensa que vai ter na volta de Jesus um reino nos céus, não, é um reino aqui na terra, vai ser estabelecido pelo Senhor, e ele já deixa claro, esse reino durará para sempre, nunca mais esse reino será destituído, nunca, jamais, tá? Esse reino vai ser destruído. E essa explicação ela vai crescendo em mais revelações que a gente vai acompanhar aqui hoje. Então vamos avançar aqui que tem muita coisa para falar ainda, tá? Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis é aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Tá? Então desce para o desenho aqui embaixo. Confederação de nações. O primeiro é o reino de ouro, é a cabeça, é o Império Babilônico. Tá? Nós não estamos deduzindo isso, isso Daniel falou. Você é a cabeça de ouro. Nós não estamos interpretando que são reinos. O texto diz que cada um desses elementos são reinos. Nós não estamos interpretando que o tempo vai descendo da cabeça para os pés. O tempo vai avançando da cabeça para os pés. O texto está dizendo isso. Depois do teu reino virá um outro reino, inferior ao teu. Né? E a gente sabe pela história que o império que veio seguinte foi o Medo-Persa. Então o Império Babilônico foi de 629 a 539 a.C.
O Império Persa foi de 539 a 330 a.C. Depois virá um outro reino, né? Foi o Império Grego, de 330 até 146 a.C. Quer dizer, um reino que durou aí quase 200 anos, o Império Grego. O quarto reino é o Império Romano, que é o ferro, né? Que são as pernas de ferro, que ele vai de 146 a.C. até 395, é quando você tem a separação, de novo, dos países, né? Começa a ter governo próprio, e o que seria, entre aspas, a queda do Império Romano plena foi em 1456, né? Depois de Cristo você tem uma efetiva queda. E aí vem esse reino, não é? Que ele não chama de quinto reino, e tem uma razão para isso. Por que tem uma razão? Porque é o Império de Ferro, tá? Que está aqui na apostila das pernas, ele continua sendo ferro nos pés. É a única repetição de materiais, ele não falou um outro material para este novo reino. Ele apenas disse que ele continua sendo de ferro, tá? E de barro. E explicou por que barro e ferro, porque ele é constituído em cima de alianças. Então são alianças, mas como ferro e barro não se misturam, essas alianças não são tão sólidas, e essa é a fraqueza desse governo, né? Desse império, deste reino. Tá? E a seguir vem um novo reino, que é o reino eterno do Senhor, é um reino estabelecido por Deus, é um reino eterno de Deus, que vai começar na vinda do Senhor Jesus. É esse estabelecimento do reino. Está claro para vocês isso? O reino que vai durar para sempre é o reino de Jesus Cristo, que vai ser estabelecido. A gente conhece inúmeras passagens, já lemos aqui, que o reino é estabelecido com a vinda do rei, com a vinda de Jesus. E aí é estabelecido um reino que vai durar 1000 anos, mas que nunca será destruído. Mas nesse formato ele vai durar 1000 anos e depois vai se estender por toda a eternidade, não é? Em novos céus, nova terra, numa nova Jerusalém. Virando a página, vamos avançar então um pouquinho esse estudo aí. Dá uma respirada, virou a página. Essas revelações continuam crescendo, tá? Só lembrando a vocês que o que impede a manifestação deste último reino? Que a gente vai ver que esse último reino é a manifestação do ferro, que é o Império Romano, junto com o barro, com um monte de alianças que serão feitas, em parte já existem, tá? Mas a manifestação plena desse reino, tá? Ela vai acontecer somente depois da saída daquele que agora o detém. Vira na página lá, 49. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, né? O capítulo 2, dos versos 3 a 12. Nós já lemos inúmeras vezes, né? Aquele texto que fala daquele que o detém, né? Que este anticristo, esse homem, ele só vai se manifestar quando sair aquele que o detém. Antes disso, ele não vai se manifestar. Mas quando ele se manifestar, o que ele vai fazer? Né? Ele vai se manifestar no poder e ação de Satanás, no verso 9, a vinda desse perverso, a segunda ação de Satanás, com todo o poder e sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as armas, todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor à verdade. E como é que vai acabar esse reino? A gente acabou de ler na profecia de Daniel. Esse reino acaba como? Com a vinda e o estabelecimento do reino de Deus, através de Jesus Cristo, né? Então, no verso 8, está escrito assim: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então a gente começa a fazer um link, uma ligação clara
deste perverso, do seu reino, da sua manifestação, que também vai ser destruída quando? Quando for estabelecido o reino de Jesus. Quando Jesus vier, ele destrói esse reino. Quando Jesus vier, ele destrói esse reino de ferro e de barro, né? Quando Jesus vier, ele destrói o perverso, pela manifestação da sua vinda, tá? Começamos a linkar, tá claro para vocês o link entre este último reino e quem vai destruí-lo, né? Ele vai ser destruído na vinda do Senhor para assumir o reino dele, que é o reino eterno de Jesus Cristo, que nunca mais vai ser destruído, é um reino eterno. Bom, as coisas não estavam ainda claras para Daniel. Daniel estava ainda com um monte de perguntas, assim como vocês, como nós, sobre tudo aquilo que está para acontecer. E vem uma direção para Daniel, uma segunda mensagem para Daniel. Em Daniel 7, no final da página 49, nós podemos ler esse texto. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. Tá? Então, isso daqui mais para frente a gente vai entender. Os 4 ventos do céu são os 4, essa palavra ventos também é chamada de espíritos. Tá? Lembra que quando Deus criou o homem, ele soprou. E essa palavra aqui, vento, está escrito também, ele tem um sentido também de sopro, um sentido também de espírito. Lembra que os anjos são espíritos ministradores, diz a palavra de Deus no Novo Testamento, são espíritos ministradores, não é, que trabalham a favor dos eleitos, né? Então, esses 4 ventos são os 4 querubins que estão na presença do Senhor Jesus, em frente ao altar o tempo todo. Estão com ele o tempo todo. Esses 4 querubins, lembra, eles têm 4 cabeças. Eles são 4 querubins, cada um deles tem 4 cabeças. Cada uma dessas cabeças representa o quê? Uma faceta do ministério de Jesus. Cordeiro, homem, águia, porque vem dos céus, tá? Ele é o homem, o cordeiro, a águia e o leão, porque ele é rei. Ele é Senhor. Tá? Então são essas 4 cabeças, eles representam o ministério do Senhor, eles trabalham com o Senhor e para o Senhor o tempo inteiro, tá? E aqui eles estavam cumprindo, né, mostrando uma coisa. Outra coisa, quem é o grande mar? Tá? Quando a Bíblia fala de mar, muitas vezes, e no Apocalipse vai se repetir, é um termo que vem do Antigo Testamento, e a gente vai mostrar em algum momento que a própria Bíblia fala que o mar são as nações. Quando fala da terra, está falando de Israel. E quando fala do mar, está falando das nações. Então, os 4 ventos do céu agitando o grande mar, quer dizer, houve uma movimentação, né, por parte de Deus. Deus estava por trás de tudo isso. E desse grande mar, que são as nações, surgiram 4 grandes animais. No verso 3, 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. De que mar? Das nações. São 4 governos que saem das nações, eles não são de Israel. 4 reinos das nações. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei, e em certo momento as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. Mais para frente a gente vai ver que esse é o reino da Babilônia, e está falando aqui de Nabucodonosor, né? Que ele era irracional e se tornou um homem, sensível como homem, com a humanidade como Deus projetou, planejou para a raça humana.
A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levanta-te e coma quanta carne puder. Depois disso, olha o aspecto temporal, depois disso. Então, primeiro precisa acontecer o leão, para depois acontecer o urso. Depois que aconteceu o urso, vai acontecer o quê? Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. É o terceiro animal. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave, e esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha 4 grandes dentes de ferro. Olha o link com a outra visão. Esse era de ferro. Tá? Era o 4º animal, o Império Romano, era de ferro. Tá? Com os quais despedaçava e devorava suas vítimas. E pisoteava tudo que sobrava. Assim era a dominação romana contra aqueles que resistiam ao império. Tá? Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles. Os 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Essa foi a visão, ok? O sonho, a visão de Daniel, à noite, ele teve este sonho e teve esta visão, enxergando estes animais. Vira a página. E antes que a gente comece a interpretar ou pensar que nós temos que interpretar, inventar um monte de coisas, vamos ler que a Bíblia mesmo nos interpretou esta visão. E a gente vai acreditar na interpretação que a Bíblia deu e não inventar nenhuma outra. Tá? Verso 15, eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo que eu tinha visto. Ele me respondeu dando-me esta interpretação. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Isso aconteceu em que reino? Quando ele estava lá no Império Babilônico. Ele tem esta visão e a revelação é dada para ele. Esses 4 animais são 4 reinos. Lembra, ele já tinha visão da estátua, que eram 4 reinos, descendo, na medida que desce no corpo, vai avançando para o futuro no tempo. E aqui ele também diz que são 4 reinos, falando para o futuro, os 4 reinos que se levantarão na terra. E depois ele já conta o final da história. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Ou seja, depois desses 4 reinos, os santos do Altíssimo vão receber o reino e vão possuir o reino para sempre. Então a gente começa a ver com cada vez mais clareza. Gente, o reino de Jesus é aqui na terra. Tá? E quem é que vai tomar posse desse reino? O que Jesus falou para nós como igreja, muitas vezes na sua palavra? Ele fala o quê? Que nós vamos reinar com Cristo, que nós vamos julgar todas as coisas. O rei, nesse tempo, ele não apenas reinava, ele julgava, é preciso entender isso. O poder executivo, legislativo, tá? E o jurídico, estavam os 3 poderes em um só, nesse trono. Tá bom? Então era o poder de legislar, reinar, decidir e executar. Tá? Estavam todos esses poderes juntos. Né? Então Jesus falou o tempo inteiro, nós vamos reinar sobre as nações, vocês reinarão sobre as nações. E aqui ele está dizendo,
O último reino efetivo na terra será o reino de Jesus Cristo. Quando que ele vai ser estabelecido? Na sua vinda. Ele vai estabelecer um reino novo na terra e nós vamos reinar com Cristo. Então ele conta o final da história. Sim, para todo sempre. Sobre os 4 reinos, bom, então vamos seguir o texto. Verso 19. Então eu quis saber o significado do 4º animal. O animal diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze. O animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça, sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Tá? Então veja, esse já é aquele que lá atrás foi dito, é aquela boca que fala com arrogância. Ele vai estar envolvido neste último reino. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. E aqui eu abro um parênteses para dizer o seguinte, para quem tem dúvida se a igreja vai estar dentro desse tempo ou não. Entenda uma coisa, a palavra para a igreja, para o seu crescimento, é sempre qual? Né? Pisareis todo o poder do inimigo, e ele não lhe causará dano algum. Vós sois fortes, e vencereis o diabo, né? Falando aos jovens. Epístola de João, né? E vencereis o maligno, né? Então, a igreja é chamada para vencer. Vocês são mais do que vencedores em Cristo. Entenda uma coisa, no momento que se levantar esse reino aqui, ele terá poder, ele é diferente de todos os outros reinos, e olha o que ele fala aqui, né? No verso 21, enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. É um outro tempo, é um outro momento, é uma outra situação. Essa vitória, olha, o diabo matou os crentes, muitos crentes, na época da igreja perseguida. A gente vai estudar sobre elas. Mas o que acontecia com a igreja? Quanto mais gente ele matava, mais gente se convertia. E a igreja crescia, e crescia, e crescia. Ela triunfou sobre o maligno. Aqui não. Ele vai triunfar sobre os santos. E a gente vai estudar no Apocalipse que nesse tempo, todos os convertidos vão ser mortos, vão ser assassinados. É um tempo que o maligno vai triunfar sobre os santos. Então veja, seguindo aqui o verso 22, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Tá claro? Esse é o último reino que vai vir. Como é que ele acaba? Quando Jesus voltar junto com todos os seus santos e assumir o reino. Cumprindo várias outras profecias. Verso 23, ele me deu a seguinte explicação. O 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra, tá claro? É um 4º reino. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a, pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Preste atenção nessa frase. O 4º reino, ele já aconteceu. Mas ele está dizendo o seguinte, os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. A gente já leu agora há pouco sobre os 10 chifres, dizendo, na época desses reis, vai acontecer isso, 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 e vai finalizar com o quê? Com o estabelecimento do reino de Deus. Então estes 10 chifres são reis que sairão desse reino. Então ele está falando dos 10 chifres, são reis que virão num tempo do futuro, num tempo mais à frente. Esses 10 chifres simbolizam a união entre
ferro e barro. Tá? Já não são mais as pernas. Os 10 chifres, ele está falando do tempo dos pés daquela estátua. Eles vão sair deste quarto reino. Tá? O quarto reino, ele vai ser diferente, devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando. Os 10 chifres são 10 reis que sairão deste reino. Eles virão no outro tempo. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Aqui a gente vai ver mais para frente que isso daqui está fazendo alusão a períodos de tempo. 1 ano, 2 anos e meio ano, que vai dar 3 anos e meio. A gente vai ver mais à frente que ele falando de outra forma sobre um tempo e meio tempo, se referindo a um período que vai cobrir 3 anos e meio, em que os santos serão perseguidos. Esse será também identificado como um tempo chamado de grande tribulação, como nunca jamais houve antes. Tá? Verso 26, mas o tribunal julgará. Veja que no verso 22 ele falou, até que o ancião veio e pronunciou a sentença. Né? Aqui ele está se referindo ao mesmo ato, no verso 26, mas em vez de falar do ancião, ele fala do tribunal. O tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo do céu, debaixo de todo o céu, serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos. O meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Começa a ficar claro para vocês, não existe um quinto reino antes do reino de Jesus. Existe uma extensão adiante do quarto reino, que será aparentemente um quinto, mas ele é o ferro ainda nos pés, né? Mais adiante, no tempo desses 10 chifres, no tempo desses 10 reis, no tempo que 3 desses 10 reis, né, se fundirão em um só rei. E esse é aquele que vai acabar dominando todos os outros. Tá? Vai ser o grande dominador e é o que vai fazer essas alianças e vai estabelecer o seu reino em cima de alianças sobre todo este planeta. Bom, para Daniel, eu tenho 17 minutos, é o que eu preciso para completar esta última parte aqui. Daniel, pode virar a página, aula 77. Aliás, eu tenho a 77 e a 78. Vamos lá. Acho que não vai dar tempo de fazer tudo que eu gostaria. Mas Daniel teve essa visão e ele ficou muito impactado por ela. O que acontece na sequência? Daniel descobre que a profecia de Jeremias falava em 70 anos que eles ficariam lá no cativeiro da Babilônia. Lendo os escritos de Jeremias, né, ele vai e descobre isso daí. Então, quando ele percebe, né, que o tempo ia durar especificamente esse tempo, porque ele leu lá nas escrituras de Jeremias, Daniel, olha só, página 52, Daniel 9. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras. Que escrituras? Ele estava lendo os rolos de
Jeremias. E leu que Jeremias profetizou que a desolação ia durar 70 anos. E ninguém sabia disso, o povo estava lá, ninguém dava bola para profeta e ficou lá. Mas Daniel estudava constantemente a Bíblia e, movido pelo Senhor, ele pegou esse rolo e leu lá. Pô, Jeremias falou. E ele conheceu Jeremias quando ele era criança, quando ele era novinho. Depois Jeremias não foi para a Babilônia, Daniel foi, mas ele tinha os rolos com ele. E ele leu essa palavra e descobriu, vai durar 70 anos. Fez as contas e falou, opa, estamos chegando no tempo do fim, né? Então Daniel vai e faz uma oração, que está descrita aqui, é uma famosa oração, que é um ensino sobre arrependimento, quebrantamento, intercessão, pedindo mudanças, estabelecimento do reino, da vontade de Deus, restauração da cidade, restauração do templo. Ele faz essa oração, não é, tremenda diante de Deus, confessa os pecados da nação, dos líderes, pede perdão por todas as coisas e pergunta a Deus, ok, qual vai ser o futuro de Israel? O Senhor falou das nações, os impérios que virão e o reino de Jesus que vai ser estabelecido, o reino do Messias. Mas e aí? O que vai ser da gente? O que vai acontecer com a nação de Israel que está aqui nessa desolação? E Deus começa a mostrar, primeiro num papiro, né? Tudo aquilo, olha, vai durar 70 anos, daqui a pouco vocês vão sair daí. Começa a preparar o povo. Então lembra, tudo que Deus faz na terra, ele faz através de quem? De homens. Do homem. Do homem. Tudo que Deus faz na terra é através de homens. Essa é uma regra que Deus estabeleceu. A terra ele deu aos homens. O diabo tomou legalmente posse da terra e ele começou a perder no ato de Jesus na cruz. Ele perdeu a posse. E Jesus vai tomar a posse em algum momento. A gente vai ver lá no Apocalipse isso daí, antes da sua vinda. E após o arrebatamento da igreja, nós estaremos juntos com ele, presenciando o que a profecia que nós vimos falou duas vezes. O ancião o julgará, o tribunal o julgará. Nós estaremos lá nesse tribunal, tá? Antes de Jesus voltar. Nós vamos estar lá em cima com ele, vamos participar desse tribunal, onde a escritura da posse da terra vai ser passada às mãos do Senhor de novo. E a gente vai entender esse processo todo. Tá? Então está aqui. Nós estamos vendo lemos sobre esse ato, né? E Daniel pede essa revelação. E aí vem as famosas 70 semanas de Daniel. Página 53, verso 24. 70 semanas estão decretadas. Repita aí comigo, decretadas. É um decreto de Deus. Para o seu povo e a sua santa cidade. Ele está falando com quem? Seu povo, a sua santa cidade. Está falando com a nação de Israel. A fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. 70 semanas estão decretadas. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Vamos lá, 7 semanas mais 62. Quanto deu? 69. Tá? E ele diz quando começa essa contagem. Perceba que Deus dá uma profecia e diz, quando começa essa contagem? Começa nesse dia aqui. Que dia? A partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido líder venha. Então a data do início da contagem das 70 semanas é a partir da ordem para a reconstrução de Jerusalém. Vocês se lembram quando é que aconteceu isso? A ordem para a reconstrução dos muros? Em que livro da Bíblia?
Esdras é a reconstrução do templo. Jeremias. Oi? Jeremias. Não. Não. Quem é que fez? Neemias. Neemias. Quem é que dá o decreto? Neemias era o cozinheiro do rei. Isso. E aí ele pede autorização para reconstruir os muros e reconstruir a cidade. Primeiro tinha que reconstruir os muros. Então, quando foi dado este decreto, a Bíblia dá a data em que foi dado o decreto, para que a gente tenha esse registro. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, começa a contar as 70 semanas. Lembrando, são semanas de anos. Tá? A gente vai ver daqui a pouco, são semanas de anos, não são semanas de dias, de 7 dias. São semanas de 7 anos. Tá? Haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Caramba! Olha que coisa interessante. 62 semanas. 7 semanas. E para completar tudo, 70 semanas. Vamos começar a juntar as coisas aqui. Eu vou falar a história primeiro, depois eu vou mostrar as passagens, tá? Para facilitar. 7 semanas são 7 semanas de anos, são 7 anos vezes 7. São 49 anos. O ano profético, eu já comentei isso daqui, é o ano do calendário judeu, que é o ano bíblico. São 360 dias, são 12 meses de 30 dias. É assim que é o calendário bíblico. Então são anos de 360 dias. No dia que Ciro promulga aquele decreto para a reconstrução dos muros, aliás, depois eu vou falar qual é o rei, a gente vai abrir a passagem em Neemias, né? No dia que ele promulga, Ciro é outro decreto, mas a gente vai abrir esse texto aqui do início de Neemias. Tá? No dia que ele promulga esse decreto, começa uma contagem. Esta contagem de dias, em 49 anos, tá? É reconstruída Jerusalém. Foram tempos difíceis. O povo construía o muro, vinha de noite, eles derrubavam o muro, né? Os inimigos. Eles construíam de novo, então eles tiveram que botar vigias à noite, né? As casas eles tiveram que fazer efetivamente depois da construção do muro, porque senão a casa era construída, então a prioridade era o muro. E assim foi construído, com meio de muita luta, e isso durou 49 anos. Depois entra uma nova contagem, que é a contagem até o ungido. Que contagem é essa? Quando começa essa contagem? No dia da ordem para a reconstrução dos muros. E quando termina esta contagem? É no ungido. A data de terminação, encerramento da contagem, perceba uma coisa, era a apresentação do ungido, o Messias, o príncipe, né? Nos originais, esse ungido aqui quer dizer o Messias. Então, quando é que o Messias ia entrar em Jerusalém? Foram exatamente 483 anos depois do início da contagem da construção dos muros. 483 anos, são 69 semanas de anos. Então, quando Jesus estava no seu ministério, algumas vezes quiseram condecorar ele como rei. E o que ele disse? Ele fugiu. Ele disse não, 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 não. Mas quando ele entra em Jerusalém, montado numa jumenta, que o profeta Zacarias diz,
o seu rei entrará em uma jumenta, montada em um filho de jumenta. Em Jerusalém, o seu rei humilde, montado em uma jumenta, né? Profetizando a vinda do Messias, profetizada por Daniel, profetizada por Isaías, profetizada por Zacarias, profetizada por vários outros profetas. Jesus entra em Jerusalém naquele dia, montado numa jumenta. E o que acontece ali naquele dia? O povo começa a receber ele como rei. Aquele negócio de aquilo que eles estavam declarando, aquelas ofertas, aquele jogar as roupas no chão, jogar as folhas no chão por onde ele ia passar, né? Isso era a condecoração de um rei. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, e o povo gritando isso. E os escribas e fariseus ficaram escandalizados, disseram: olha aí, Jesus, você não está ouvindo o que eles estão dizendo? Manda eles se calarem. E Jesus não mandou eles se calarem dessa vez. Por quê? Porque ele mandou eles se calar antes, porque a profecia tinha que ser cumprida naquele exato dia. O dia do Messias entrar em Jerusalém. O dia que ele seria condecorado rei. 486 e 83 anos. Tá? 70 semanas de anos dá 490 anos. Ele entrou com 483 anos em Jerusalém. Era a conclusão da semana 69. 7 semanas mais 62 semanas. Então, quem está quebrando os tempos não somos nós. Quem quebrou os tempos foi a profecia. E fica faltando uma semana de anos, está claro isso? Estão faltando 7 anos para que se cumpra o quê? Veja, quando Jesus entra em Jerusalém e os escribas e fariseus mandam eles se calarem, o que Jesus fala? Se eles se calarem, até as pedras clamarão. E alguns interpretam isso daí dizendo: não, se a gente não pregar o evangelho, as pedras vão pregar. Tem nada a ver. O momento era um momento escatológico, um momento profético, um momento histórico na história de Israel e na profecia bíblica. O Messias entrando em Jerusalém para ser recebido como Messias. E vários do povo recebem como ele deveria ser recebido. E ele recebe esta adoração. Bendito que vem o nome do Senhor. E eles rejeitam aquilo ali. Os escribas e fariseus, os líderes da nação, rejeitam aquele momento, né? E boa parte da população não entendia bolufas do que estava acontecendo. Eles estavam lá, a população de Jerusalém. O que está acontecendo? O que é isso? Por quê? Porque eles eram cegos, guiados por escribas e fariseus, cegos. Então eles não entenderam aquele momento. Quando Jesus sai de Jerusalém, depois daquele momento, o que ele fala? Jerusalém, Jerusalém. Eu vou ler esse texto depois, mas Jerusalém, Jerusalém. Ah, se vocês tivessem compreendido este dia e aquele que pode lhe trazer a paz. Jerusalém, Jerusalém, tantas vezes eu tentei reunir vocês como a galinha coloca os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram, né? E ele dá essa palavra e fala: vocês serão dispersos, o muro e o templo serão destruídos, né? Vocês não verão mais pedra sobre pedra. Por quê? Porque ali houve a rejeição, ali se quebrou o plano. Aquela era a 70ª semana se iniciando, mas ela não pôde acontecer, porque Israel rejeitou o Messias. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E aí aparece o mistério, né, que era não conhecido das nações. Que mistério era esse? O mistério Cristo em nós. Cristo em quem? Nos gentios, naqueles que não buscavam a Deus, Cristo revelando para todo mundo e dentro de nós, o Pentecostes revelando
que seria exclusivo para a nação de Israel e multiplicado para as nações, ele se tornou distribuído entre as nações, porque os seus filhos de origem não o receberam como Messias. Tá? Então vamos às passagens aqui para não ficar falando blá 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 sem mostrar onde está isso na Bíblia, né? No verso 26, depois das 62 semanas o ungido será morto. Tá? Então ele está profetizando a morte do Messias, a morte de Jesus. E já não haverá lugar para ele, ele vai ser retirado. A cidade e o lugar santo serão destruídos. Mas quem vai destruir a cidade e o lugar santo? Pelo povo do governante que virá. Olha que frase. E ele vai começar a falar do governante aqui depois. Mas ele diz o seguinte: a cidade de Jerusalém e o templo vão ser destruídos. Quem vai destruir? O povo do governante que virá. Então esse governante que ele vai profetizar aqui, ele virá no futuro. Mas quem é que vai destruir o templo e a cidade? O povo que vai gerar esse governante lá atrás. Quem é que destruiu o templo e a cidade santa? Império Romano. O Império Romano, em 70 depois de Cristo, o imperador, o que na época era general, depois virou imperador, Tito, né? Ele que liderou e organizou e destruiu o povo judeu. Foi uma carnificina horrorosa. Dizem historiadores que eles rasgaram a barriga das mulheres grávidas e mataram os fetos em praça pública. Diz que foi uma carnificina, uma coisa estrondosa de violência assim, né, com os judeus nesse período. Foi uma coisa escandalosa. Tá? E aí segue o texto. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Ele está falando desse governante que virá. Tá? Então ele vai fazer com muitos uma aliança que vai durar uma semana. Semana de quê? De anos. Quanto tempo falta para restaurar Israel? Uma semana. 7 anos. É o que está faltando para a restauração de Israel. Esse tempo ficou interrompido. Interrompido porque a gente está interpretando assim, não, a Bíblia cortou. 70 anos são necessários. 62 semanas e está faltando uma. Então foi a própria Bíblia quem interrompeu isso daqui. E aí fala de um governante que virá. E diz que esse governante vai fazer aliança que durará uma semana. A profecia bíblica já falou de 10 chifres. Falou que esse governo que virá lá na frente, como é que ele vai ser formado, os pés e o barro? É através de casamentos, através de alianças. Quem é que vai promover essas alianças? Esse governante que virá. De que povo que ele vem? Fala aí, gente. Do Império Romano. Tá claro? Então, se disserem que o cara é americano, o cara é japonês, o cara é chinês, ele é russo, ele é... Não, ele vem do Império Romano. Muito, 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 muito provavelmente, ele será um italiano. Ou descendente de italianos. Tá? Há uma possibilidade de que ele seja um judeu, porque ele vai se apresentar como o Messias. Então é a besta que vem da terra, é como que sai dos judeus, ele vem do Império Romano, né? Mas ele é um judeu, para se apresentar como Messias. Em algum momento os judeus vão acreditar, esse é o cara. E os judeus nos primeiros 3 anos e meio estarão nessa aliança. Outra passagem que a gente vai ver mais à frente que fala disso. Tá? Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana,
Quanto que é o meio de 7 anos? São 3 anos e meio. Começa a fazer sentido um tempo, tempos e meio tempo. 3 anos e meio. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Então, para que venha essa besta, né, o perverso, para que venha esse governante que sairá do Império Romano, o que tem que acontecer antes? A igreja tem que ser retirada. Mas também o que tinha que acontecer antes? São duas coisas. Primeiro, Israel teria que voltar para sua terra, porque vai ter uma nação de novo de Israel. Isso já aconteceu. Ok? Isso já aconteceu. Israel está há várias décadas de volta, mas ela ficou quase 2000 anos sem terra. E todo mundo acreditando que a profecia era simbólica. Não tem nada a ver e tal, mas tinha tudo a ver. Cara, acredita no que está na palavra. Daniel interpretava a Bíblia literalmente. Ele via lá, vai durar 70 anos. Ele chegou para Deus, vai durar 70 anos. Nós vamos sair daqui. Né? O que ele lê é o que ele entende, é o que ele segue para frente. A gente precisa ser mais literal e só se tornar figurado na interpretação da Bíblia quando a Bíblia mostrar que é uma figura. Sem isso, a gente não tem que entender que é figura. Em princípio, é literal. Mas se a Bíblia mostrar é figura, né? Se teu olho direito te faz pecar, arranca-o e joga fora. Isso faz sentido com o resto da palavra? A Bíblia diz o quê? Guarda o templo do Espírito. Há até maldição para quem não guarda o templo do Espírito. Né? Então guarda o teu corpo. Você vai arrancar o olho e jogar fora? Não, isso daí é figurado. É um sentido figurado. Então a Bíblia tem que nos autorizar a uma interpretação figurada para que a gente dê essa interpretação e não, porque é assim, é tal. O dia do Senhor já aconteceu nada, o dia do Senhor está vindo, cara. É profetizado em detalhes por inúmeros profetas em vários textos bíblicos. Né? Então vamos entender um pouco mais. Eu vou explorar um pouquinho mais do tempo aqui hoje, só para a gente não perder o fio da meada. Tá? Então, no meio, né, desta semana, o que vai acontecer? Numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível. Ele vai dar, no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Para que isso aconteça, tem que existir o que em Israel? O templo. O templo. E tem que estar acontecendo o que nesse templo? O O sacrifício. Para estar acontecendo o sacrifício, os judeus estão convertidos nesse dia a Jesus? Não. Com certeza não. Então a nação de Israel vai estar reconstituída como está, mas ela vai estar de novo com um templo, aonde deve estar, e vai estar realizando sacrifícios. E aí a besta, em algum momento, ela vai dar fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado, que vai ser 3 anos e meio depois. Depois desse ato, vai faltar uma semana. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. Quando é que começa essa semana que está faltando? Quando ele fizer uma aliança, começa a contagem do tempo. A igreja foi arrebatada. Possivelmente não será nos primeiros dias que vai acontecer essa aliança, mas vai ser em pouco tempo depois. Os 7 anos começam a contar quando for assinada esta aliança. Que aliança? A aliança dos 10 reis. Uma aliança envolvendo várias nações. Uma aliança provavelmente estabelecendo paz entre o povo judeu e o povo árabe. Nesse momento se inicia a contagem da última semana de anos. Porque esta besta, né, este governante, o reino dele vai durar 7 anos, essa aliança. Essa aliança vai acabar quando? Vai acabar com a sua destruição pela vinda
ou a manifestação da vinda do Senhor Jesus. E o estabelecimento de um novo reino. É o tempo de duração dos pés, 7 anos. Vai fazer essa aliança, 3 anos e meio depois, ele chega lá e diz que ele é o Messias, ele é o próprio Deus, né? E coloca a sua imagem no santuário, tá? No templo, não só nesse templo, ele vai colocar em tudo quanto é templo que estiver espalhado no mundo inteiro. Ele decreta o fim de toda a religião, inclusive as falsas, e estabelece um novo tempo, um só governo, um só rei, um só Deus. Ele é o verdadeiro Messias, o verdadeiro Senhor. Só lendo as passagens aqui rapidamente, para você começar a entender a profecia. Página 54. Em minha visão à noite, vi, Daniel 7,13. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. De novo falando do ancião. O ancião que dá direito e a posse dele sobre o planeta, né? Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Então, o reino dele aqui na terra, efetivamente. Daniel 2,34, a pedra cortada sem auxílio de mão. Quando estava observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como pó debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. No 2:44 a 45, ele dá essa interpretação, né? O Deus, na época desses reis, que reis? O dos 10 chifres. O Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Está ficando claro aí? Isaías 2. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Haverá efetivamente e sem cantos ocultos e obscuros do mundo um desarmamento pleno das nações no reino do Senhor Jesus. Está claro isso? É um reino efetivo, ele vai acontecer. Tem aqui na página 55 ali, um detalhamento das 70 semanas de Daniel, para você olhar com calma aí depois e entender os tempos, tá? Entender a última semana de anos, os últimos 7 anos, metade deles, uma situação, uma outra metade, outra situação. Na primeira metade, embora haja um certo caos no mundo, a besta é aquela que traz a paz, que traz uma organização, vem com ideias extraordinárias e resolve. Então ele parece um Messias, ele consegue controlar todo mundo, né, em torno dele. A gente vai ver mais um pouco disso depois, tá? Só para não deixar essa brecha aberta aqui, não era o rei Ciro, página 56, depois vocês leem com calma, no meio da página,
Neemias 2, de 1 a 8, a ordem do rei Artaxerxes a Neemias. No mês de Nissan, do 20º ano do rei de Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei, nunca antes eu tinha estado na presença dele. Então aqui ele faz o pedido e aqui é decretada a carta, tá? Que vai ali no final do versículo, ele manda a carta. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas aos reis, do rei aos governadores, né? Uma carta para Asaf, guarda da floresta, e tá. Então aqui sai o decreto, tá? É nesse dia, ele dá a data de que começa a contagem das 70 semanas, tá? O início da contagem das 70 semanas. Daniel 9, 24 a 27, na página seguinte, a gente já leu, tá? No finalzinho da página 57, tem um quadro aqui, em que ele diz assim: então, ao invés de falarmos em termos de ano, falamos em termos de dias. Podemos determinar aqui um cálculo que a gente faz aqui para chegar em que dia Jesus deveria entrar em Jerusalém. O dia até o ungido, o príncipe, tá? São 69 semanas até ungido, é o final da 79ª semana. O que tem que acontecer, né? Então, ao invés de falarmos em anos, falamos em termos de dias, podemos determinar a data onde terminam as 69 semanas de anos, sabendo que a ordem de início do período foi dada em 14 de março do ano 445 a.C., tá? Que foi a data do decreto de Artaxerxes, né? Para Neemias, tá? Somando-se o número de dias dos 483 anos de 360 dias cada um, como a gente já viu antes, é o calendário judaico, é o calendário profético. Chegamos à data de 6 de abril de 32 depois de Cristo, até o ungido, até o príncipe. Quando? Com certeza, em 6 de abril de 32 depois de Cristo, foi o dia que Jesus entra em Jerusalém, cumprindo uma série de profecias que vocês podem ler aqui em Zacarias 9:9, página 58. Eis que vem a ti o teu rei, e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Por que Jesus não quis ser condecorado rei antes? Porque ele tinha que entrar naquele dia em Jerusalém, cumprindo a profecia de Daniel na sua data exata. É nesse dia que eu tenho que entrar, é aqui que eu vou ser apresentado como rei, conforme o profeta Zacarias. Tá? Aqui está o texto de Lucas que eu citei, da entrada dele em Jerusalém, ele precisando de um jumentinho, né? No verso 40, os escribas, no verso anterior, os escribas falando para ele se calar, Jesus respondendo no verso 40, digo que se estes se calarem, as pedras clamarão, tá? Não é uma alusão a se a gente não evangelizar, as pedras vão evangelizar, tem nada a ver, a igreja tem que evangelizar, Deus não vai fazer a obra dele pelas pedras, vai fazer por homens, tá? Então é a gente que tem que estar ministrando, não dá para transferir essa responsabilidade, né? No verso 41, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela depois da rejeição. Tá? Se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, não é o falso Messias que vai vir depois, é ele, o verdadeiro Messias, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra vocês, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Ele está profetizando a destruição. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Eles não entenderam que aquele era o Messias, que aquele dia houve a rejeição de Israel. Tá? Então esse foi o dia da apresentação dele como Messias, né?
Página 59, depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos. Está vendo? Daniel profetizou e Jesus confirmou aquela profecia. O ungido seria morto, logo depois a cidade seria destruída, o templo também seria destruído, tá? Cumprindo-se o que deveria acontecer depois das 62 semanas, sem a 70ª semana. Tá? Aqui vem um monte de explicações sobre coisas que eu já falei, né? Passando mais detalhes. É muito importante vocês lerem com calma esses 3 capítulos aí que falam dessa profecia. Tá? Em Mateus 24, mais para frente a gente vai se aprofundar muito em Mateus 24, está lá no meio da página 60. Desculpe a invasão do horário, mas é muito importante fechar esse assunto em um dia aqui. É um resumo da tribulação. Tá? Os 7 anos da tribulação, a primeira metade, princípio das dores, segunda metade, a grande tribulação. Tá? Esse período é de Mateus 24, de 15 a 21. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. A igreja vai estar na Judéia, gente. A igreja está espalhada pelo mundo. Ela vai ter sido arrebatada. A gente não vai estar nesse dia aqui, nessa situação, né? Quem estiver no telhado da casa, não desça para tirar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Por que eu estou lendo esse texto? A gente precisa linkar a grande tribulação com essa semana de anos que está faltando. A grande tribulação com este momento que a besta vai colocar a imagem dela no templo e vai encerrar o sacrifício e a oferta. A grande tribulação com um tempo onde haverá restauração do povo de Israel. Lembra, nós já lemos aqui passagens. Quando é que Israel volta para Deus? No tempo de angústia de Jacó, com uma tribulação como nunca houve antes, nem jamais haverá. Nesse tempo, o povo de Israel será restaurado, será salvo. Nós lemos isso na Bíblia. Então é nesses 7 anos, restauração de Israel, nesses 7 anos, a besta, nesses 7 anos, a grande tribulação, que começa da metade para frente. Perseguição ao povo de Deus, perseguição a Israel. Tá claro os links? A gente começa a jogar tudo para uma data só, uma única data. Eu vou ler as 2 últimas passagens e encerrar essa aula de hoje, que está sendo mais longa do que o normal. Mas eu vou encerrá-la agora. Apocalipse, na página 61, capítulo 12. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher 2 asas da grande águia para que ela pudesse voar para o lugar que havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo fora do alcance da serpente. Não sei se vocês percebem aqui, o dragão lançado à terra. Esse é o momento que o diabo, portanto, que ele é expulso dos lugares celestiais e agora só tem acesso à terra. Isso vai acontecer nesse tempo aqui, na metade, né, dos 7 anos da tribulação, da semana final que falta para a restauração de Israel. Então, nesse tempo, há um juízo sobre a besta por tudo que ela está fazendo e ela desce e fica restrita à terra. Por que ela está restrita à terra? Porque a maioria da população mundial vai estar adorando ele como Deus. Então isso é a brecha, é a autoridade que ele recebe para estar na terra e seguir com o seu propósito. Deus respeita as regras que ele mesmo colocou, que ele mesmo estabeleceu.
Então esse tempo é permitido. É um tempo de juízo sobre a terra. É um tempo de disciplina, um tempo de correção. E é um tempo que a gente vai ver mais para frente. É um tempo necessário para que a posse do planeta seja mudada e estabelecido o reino do Senhor Jesus. Tá bom? O último texto, Romanos 11, 25 e 26, lá no final. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. Está claro aqui? Israel se endureceu, a igreja cresceu, é um tempo dos gentios. Até quando vai durar esse tempo? Até que chegasse a plenitude dos gentios. Até que o último gentio se converta. E após essa conversão do último gentio, Israel como nação é restaurada. Quando é que é a conversão do último gentio? A gente vai ver lá para frente. O último mártir dos santos da tribulação, o último convertido e morto dos santos da tribulação pela perseguição da besta e do seu governo aos convertidos de todas as nações, quando o último deles morrer e for para o encontro com o Senhor nos ares, tá? Quando o último deles se completar, Jesus vai voltar. É uma junção de tempos, de períodos, tá? Todos os convertidos da tribulação vão morrer como mártires. Está escrito isso em várias passagens, é só acreditar, né? Eles vão morrer e vão subir e vão descer junto com a igreja para tomar posse do reino, tá? E é nesse momento que Israel recebe Jesus como Senhor, né? Quando ele vê o sinal de Jesus do céu descendo e todas as tribos choram e lamentam ao verem que ele era o Filho de Deus, ele era o Messias a quem eles transpassaram. Eles vão chorar como quem chora de luto pelo filho mais velho, como quem chora pelo filho único. Tá? É um choro de lamento, por quê? É um choro de conversão também, mas porque eles vão reconhecer, nossa, ele era o Messias, nós o crucificamos, nós os rejeitamos todo esse tempo, e ele era o Filho de Deus, o Pai e o Cordeiro eram a verdade. Né? Então ali haverá uma conversão extraordinária naquele dia, quando a Bíblia profetiza, todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele volta com a sua igreja gloriosa, os santos convertidos, os santos do Antigo Testamento têm a sua ressurreição nesse período, mas isso são coisas mais para frente. Eu só queria fechar essa palavra com chave de ouro, quase 2 horas, né, de curso aqui hoje. Me perdoe na